Trabalhei aqui toda a nossa quarta carreira, usando aquele padrão que eu orientei vocês, tá? Na quarta carreira, ficamos aqui na parte reta com o leque, 1, 2, 3, 4 bloquinhos de 3 pontos altos com uma corrente de intervalo cada um. Aí, cheguei aqui no final, faço uma corrente de intervalo, vou vir na terceira corrente aqui, ó, e puxo um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, que agora nós vamos trocar de cor, né? Faço uma correntinha. Corto aqui meu fio, não corto muito pequeno não, porque eu ando com ele primeiro para depois a gente arrematar, tá? Ó, travo aqui essa correntinha, vou andar com esse fio aqui, ó, por alguns pontinhos. Como eu disse para vocês no começo, só no fiozinho de trás, tá vendo, ó? Só no fiozinho de trás, eu vou pegando ele, vou puxando ele assim até ele passar todo. Aí ele vai tipo entrelaçando, ó. Já vai passando aqui por uns pontinhos. Eu disse pra vocês aí no começo, eu gosto de deixar meus arremates nesses entremeios assim, ó. Porque depois dá pra esconder o nozinho, tá? Então, como eu deixei um fiozinho grande, eu vou andar até esse segundo espacinho aqui, deixando um pouquinho de fio pra gente poder amarrar depois. Eu cheguei na correntinha aqui, ó. Eu vou puxar o fiozinho pra trás, ó. Tudo usando agulha de crochê mesmo, ó. Já puxo o meu fiozinho e deixo ali ele na parte de trás. Quando a gente trabalhar a próxima carreira, já dá pra arrematar esse fio, porque ele vai ficar escondido embaixo desse bloquinho da próxima carreira. Então, aqui é somente as 4 carreiras na cor cru ou na cor que você estiver trabalhando aí, tá? Agora eu vou pegar meu rosa médio pra gente fazer mais 4 carreiras. Só que eu só vou explicar, porque é a mesma coisa, a sequência é a mesma dessas 4 carreiras, tá? Então, a quinta carreira aqui, ó, vai ficar 5 bloquinhos. A próxima 6, a próxima 7, a próxima 8. Então, nós vamos fazer 4 carreiras na cor rosa, tá? Então, a quarta carreira vai ficar com 8 bloquinhos aqui na parte reta, aqui na igualzinha, as laterais iguaizinhas, tá? Aí, vai alterar aqui. Como vão ser 4 carreiras, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? A próxima vai ser 7, a próxima vai ser 8, a próxima 9 e a próxima 10. Então, nossa última carreira, nossa quarta carreira na cor rosa, vai ficar com 10 pontos aqui. Fazendo do mesmo jeitinho, dando a volta na base toda, igualzinho nós fizemos a cor cru. Só vai alterar aqui mesmo, que tenha um aumento, tá? E vai alterar aqui que cada carreira na parte reta aqui vai aumentar um bloquinho, tá bom? Então, você faça aí as suas 4 carreiras, eu vou fazer a minha aqui e já volto com vocês para mostrar o molde, como que eu faço para medir, porque se o seu ponto for muito apertado ou muito largo, aí que a gente vai adequar ao seu ponto, ao tamanho do molde ou ao tamanho da medida que você tirar aí da tampa do vaso da sua cliente ou da sua tampa do vaso, se for diferente da tampa padrão, ok? Vou fazer minhas 4 carreiras aqui, já retorno com vocês. Trabalhei aqui as 4 carreiras, já vou mostrar pra vocês tudo direitinho, só vou finalizar aqui com vocês, ó. Finalizou com o bloquinho fechado, 2 pontos dentro do espaço e um ponto em cima do ponto alto. 2 correntes, vou vir aqui na terceira, ó. Lembra que eu comecei aqui, ó, o cru eu comecei aqui, tá vendo? Nas quinas, mas você pode começar aqui também. Eu amarrei o fio aqui, ó, nesse primeiro pontinho, andei com ele aqui, ó, deixei ele aqui atrás para arrematar. Pode iniciar aqui também, ó, iniciei aqui, tá vendo? Tanto faz aqui ou lá. Eu só inicio aqui quando é carreira de ida e volta, não assim em volta, sabe? Não assim corrida em volta. Quando é carreira de ida e volta, eu inicio sempre aqui na ponta, que é para dar certinho. Vai e volta, entendeu? Então, eu comecei aqui, ó. Fiz as 4 carreiras, agora eu vou arrematar. Ignorem esse barulhinho, que é a máquina de lavar que tá funcionando, tá? Se vocês estiverem ouvindo aí, ó. Na terceira carreira, eu vou puxar aqui um ponto baixíssimo, vou cortar meu fio. Uma corrente de intervalo, dou uma travadinha aqui e ando com esse fio por alguns pontinhos, só em cima dos pontos altos, tá? No entremeio aqui não, porque o entremeio aqui, ó, é aberto, tá bom? Não tem bloquinho em cima. Então, para arrematar, é melhor você andar aqui só em cima dos pontos altos. Pode ser até chegar no último, até chegar no meio, você que sabe o tamanho do fio que você vai deixar, tá bom? Já andei com ele aqui, então ficou assim, ó. As 4 carreiras ficaram assim, ó.
bem bonitinhas, ó. Eu vou começar do início. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ficaram com 10 pontos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Com os aumentos sempre no último e as duas correntes de intervalo. Aqui, ó, ficou igualzinho a lateral, tá vendo, ó? Ficou igualzinho, só foi aumentando a quantidade de bloquinhos. E aqui não ficaram todas iguais. Aqui na parte reta ficou assim, ó. Deixa eu ver se tá dando pra ver direitinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficaram com 8 bloquinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E as quinas, tá? Então, é assim que vai ficar a sua base aí da tampa do vaso. Aí, agora, eu vou tirar o celular do suporte e vou mostrar pra vocês de cima o molde, que molde que eu uso, medida certinho e o tamanho que está ficando essa minha base em cima do meu molde. E vou explicar pra você como que você vai fazer a alteração, se o seu ponto é muito grande, se você vai precisar fazer menor, ou se o seu ponto é muito apertado, se você vai ter que fazer mais carreiras, tá? Então, eu já volto com vocês com o molde aqui direitinho e passando as medidas, ok? Ó, meninas, essa tampa que eu uso, tá? Ela tá manchadinha assim mesmo, porque é uma tampa velha que eu achei jogada, eu lavei ela e eu uso ela. É uma tampa de vaso mesmo, ó. Aquela parte de cima da tampa, tá? Ela pega em todo o vaso, porque tem umas tampas que é só aquele meinho, tá? Aí vocês vão ter que adaptar a redinha, de acordo com o que eu vou fazer essa, vocês vão ter que fazer menor até aqui, colocar as marcações e fazer a tampa, a redinha no meio dela, tá bom? Mas eu vou explicar nessa tampa aqui, ó. A medida dela é 39 por 43. Ela tem 43 aqui de altura e 39 aqui na largura, tá bom? Então, é nessa base que nós vamos fazer. Eu faço o modelo até ela descer essa beirinha aqui, ó. Aqui tem uma beirinha, tá vendo, ó? Uma beiradinha, eu faço até descer aqui, faço a marcação da redinha, depois na hora de fazer a redinha é bem mais fácil, vou ensinar direitinho pra vocês, tá bom? Então, é assim, na segunda parte que vai ter a redinha, segunda parte do vídeo, tá? Essa é a primeira parte, ok? Então, é assim, fiz aqui minha base, eu tô com a mão só, eu vou colocar aqui em cima, fiz aqui minha base, ó. Vou mostrar de cima que é melhor. Fiz aqui minha base e coloquei aqui em cima, tá vendo? Que tá faltando um pouquinho na lateral, tá faltando um pouquinho na beirada e tá faltando um pouquinho lá em cima. Eu vou fazer o quê? Eu vou ter que fazer só 2 carreiras no azul para depois fazer o detalhe do bico. Então, eu vou fazer 2 carreiras em volta, só que aqui, ó, nessa beiradinha e aqui só nesse pedacinho, tipo nesse pedacinho, eu vou ensinar vocês a fazer uma marcação aqui que a gente vai ter que fazer diminuição, porque aqui para acompanhar esse pouquinho que tá faltando, aqui é carreira normal, vai ser carreira normal a volta toda, e quando chegar aqui também vai ter uma adaptação para ela fazer esse cantinho, não ficar sobrando muito, tá bom? E ali também vai ser diferente, tá? Então, eu vou fazer aqui com vocês, vou fazer as marcações, tá vendo, ó? Tá faltando um pouquinho por todo lado. Só que aqui, para não ficar sobrando muito, vai ter adaptação, ali também e aqui nesse cantinho também, só um pedacinho, tá? Então, é assim que tá. Se o seu ponto é muito apertado e ela estiver menor do que isso que eu tô mostrando pra vocês, porque aqui, tipo, ó, tá sobrando 2 dedinhos, do outro lado também 2 dedinhos, tá? Aqui, ó, tipo, 2 dedinhos. Se a sua tiver, por exemplo, vamos lá, se a sua tiver maior que isso, você vai fazer só uma carreira de adaptação, uma carreira do azul, da cor que você for fazer aí, né? Que é a nossa 9ª carreira, já fizemos 4, 4, 8, é a nossa 9ª carreira, carreira de número 9. Se a sua tiver muito grande, já estiver ultrapassando, você vai fazer uma só, do que eu vou ensinar agora. Se a sua tiver bem menor que essa, sobrando 3 dedos, que seu ponto é apertado, você vai fazer 3 carreiras do azul. Depois você vai ter que adaptar o bico, tá bom? Aí, então, eu vou ensinar depois na hora de adaptar aqui o bico, tá? Fazer direitinho a contagem. Se o seu tiver mais pontos aí, você vai ter que adaptar. Então, você vai fazer de acordo com a tensão do seu ponto, tá bom? Se tiver já quase pertinho, você vai fazer uma carreira só. Se tiver muito longe, que seu ponto é apertado, você vai fazer 3 carreiras, até encontrar nessa medida aqui. Vou mostrar pra vocês, se vocês não tiver essa tampa aqui, ó, de plástico, que já é uma tampa do vaso mesmo, vou ensinar vocês como que faz o molde, tá?
Esse meu molde aqui detonado, velhinho de guerra, já me acompanha desde 2017. Tá? Por isso que ele tá feinho, assim, cheio de fita adesiva, ó. Isopor, tá? É um isopor aqui de mais ou menos, ó, um dedo de largura. Ele já me acompanha há muito tempo. Eu já enchi ele de fita adesiva aqui, ó, de fita tipo Durex, pra ele aguentar o tranco, né? Que ele já trabalhou muito, esse coitadinho. Então eu arrumei aquela tampa plástica ali e uso mais ela. Mas eu guardo ele porque se eu tiver necessidade de viajar, levar algum crochê, alguma coisa, precisar levar o molde, eu levo esse daqui. Porque ele também me serve muito. Tem uns 2 anos que eu coloquei esse pedaço de papelão aqui, porque ele já tava rachando, ó. Então ele tem que ter essa altura aqui, ó, de mais ou menos, deixa eu encostar ali, ó. Mais ou menos um dedo, um pouquinho menos de um dedo de largura, porque é o caimento da tampa, igual tem ali no plástico, tá? Tem que ter esse caimento aqui para depois a gente medir a redinha. Vocês vão entender mais pra frente aí quando for fazer a redinha. Aqui é 39, tá? Eu risquei errado. É 39 por... que eu falei pra vocês ali... por 43. Aqui tá 38 por 44. Talvez o papelão tá um pouquinho maior. Mas é nesse padrão, 38, 39 por 44, 43, tá bom? Então, se vocês tiverem papelão, faz várias camadas de papelão até ele ficar mais ou menos com, ó... Tá vendo meu dedo indicador aqui? A largura do seu dedo, que é pra ter o caimento aqui da tampa, tá bom? Espero que eu tenha ajudado aí vocês com o molde. Mas eu vou seguir usando aquela tampa de plástico lá pra gente medir, ok? Pegando aqui a parte reta, que é a parte de cima, vou amarrar meu fio azul aqui, ó, no primeiro espacinho antes da quina, tá? E a marcação que nós vamos fazer é aqui, ó. Vou contar a partir do primeiro espacinho, 1, 2, 3. No terceiro espacinho eu vou colocar uma marcação. Se você não tiver o marcador, amarra um fiozinho aqui. E aqui desse lado também, contando 1, 2, 3, no terceiro eu coloco uma marcação, tá? Porque aqui pra lateral fica mais fechadinha, tá bom? Fica mais fechadinha e fica o formato da tampa bem bonitinho, tá? Lembrando que se a sua medida deu certo igual a minha lá, que eu mostrei no molde, você vai fazer só 2 carreiras do azul antes de fazer o bico, tá bom? E se a sua tampa é menor, você faz 3 carreiras. Só que daí você vai ter que adaptar o bico depois, tá bom? Pra você fazer o bico igual eu fiz, só se a terceira carreira você não fizer o aumento, tá bom? Se você não fizer o aumento, seguir a mesma quantidade de ponto da segunda, aí dá pra você, se você quiser fazer maior a tampa, né? Você vai fazer essa carreira primeira com aumento, a segunda com aumento e a terceira sem aumento, só ponto sobre ponto. Aí dá pra você acompanhar o bico igual eu fiz, tá bom? Acho que deu para explicar direitinho aí. Amarrei aqui no primeiro espacinho. Essa parte de cima vai ser pontos baixos. Então, aqui onde eu amarrei, eu vou subir 1, 2 correntes, que equivale a um ponto baixo. Eu vou andar em cima desse fio aqui, ó. Vou fazer ponto sobre ponto, 1, 2, 3, em cima desses 3 pontos altos aqui do começo. Aqui na quina eu vou fazer um ponto baixo, 2 correntes, vou virar o meu trabalho, eu sempre viro o trabalho e apoio ele em cima da mesa ou em cima do colo, tá? Para o seu trabalho não começar a ficar torto. Se você faz crochê em cima no colo, apoia um travesseiro ou apoia uma almofada e deixa o seu, porque começa a ficar pesado, ele começa a entortar o trabalho, tá bom? Por isso que às vezes a pessoa faz tapete retangular e ele fica torto para os lados, porque você faz o crochê pendurado. Se fizer pendurado, ele fica torto, tá? Aí aqui dentro da quina você faz mais um ponto baixo, aí fica bem bonitinha aqui a sua quina, tá? Aí eu vou acompanhar aqui até a parte da marcação ali, ó. Aqui tem um ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo, ponto sobre ponto. Então, na quina tem um e aqui tem um ponto sobre ponto. Aqui, ó, nesse primeiro espacinho aqui, eu vou fazer só 1, 2 pontos baixos. Vou abandonar esse fio aqui para arrematar depois. Uma corrente de intervalo, venho aqui no próximo, no segundo espacinho e faço 3 pontos baixos. 2, 3 pontos baixos, que é esse bloquinho, só que é de ponto baixo. Uma corrente, na marcação eu vou fazer novamente 1, 2, 3 pontos baixos.
Então, eu fiz 2 bloquinhos de 3, só que com pontos baixos. Agora, eu vou seguir normal. Uma corrente, bloquinho de 3. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente. Igualzinho a gente tá fazendo nas demais carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu vou continuar. Bloquinhos de 3, com uma corrente de intervalo. Esse aqui de cima vai ser bloquinho aberto, igual esse, né? Aberto, fechado, aberto. Aí, aqui, ó, tem 10, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, essa carreira vai ser de 11 pontos. Trabalhe todas as suas bases, que você já tá craque aí, todas as suas bases aqui de aumento com 11 pontos. Faça aqui esse lado igualzinho o outro. Quando chegar nessa marcação aqui desse lado, eu volto com vocês pra gente seguir e fechar essa primeira carreira no azul, ok? Essa carreira de número 9, ok? Trabalhei aqui, ó, o outro lado, né? Os 4 bloquinhos de pontos altos. Agora, cheguei na marcação. Uma corrente. Venho aqui onde tá a marcação e faço 3 pontos baixos. Uma corrente. No próximo espacinho, 1, 2, 3 pontos baixos. Uma corrente. No próximo espacinho, somente 2 pontos baixos. Porque aqui, ó, é ponto sobre ponto. Então, se a gente colocar muito ponto, aí começa a ficar uma onda aqui nessa ponta, tá vendo? Fica assim. Aí, cheguei na quina, 1 ponto baixo, 2 correntes, viro o meu trabalho, mais 1 ponto baixo no mesmo lugar, ó, pra ficar essa quina bem bonitinha. Você sempre vai ajeitando, tá? Quando você fizer a quina, assim, dá uma puxadinha, ela fica quadradinha. Agora, aqui não tem segredo nenhum, é só fazer ponto sobre ponto, com pontos baixos, onde tem um espacinho, 1 ponto baixo. Aí, você vai seguindo ponto sobre ponto, e no espacinho onde tem uma corrente, 1 ponto baixo. Então, você trabalha toda a sua base, assim, usando esse padrão que eu orientei, e eu volto com vocês pra gente fechar aqui essa primeira carreira no azul e iniciar a segunda carreira. Cheguei aqui no final, encontrei as 2 correntes, né, do começo, vou na segunda corrente, puxo um ponto baixíssimo. Não deixa esse lacinho aqui muito folgado, não. Ó, puxo um ponto baixíssimo para não ficar um buraquinho aqui. Subo 1, 2 correntes, que equivale a um ponto baixo, e vou fazer novamente pontos baixos em cima de cada ponto baixo, até a gente chegar ali na quina, ó, ponto sobre ponto. Chegou aqui na quina, 1 ponto baixo, 2 correntes, viro o meu trabalho, sempre apoiando ele na mesa, e faço mais um ponto baixo. Aí, eu vou fazer ponto sobre ponto, 1, 2, 3, 4, 5, todos pontos baixos, tá? 6, opa, enroscou aqui. 6. Quando chegar aqui nessa correntinha de intervalo aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos, ó. Uma corrente de intervalo. Venho nesse intervalinho aqui, vou fazer 1, 2, 3 pontos baixos. Uma corrente de intervalo. Nesse intervalinho, 1, 2, 3 pontos baixos, ó. O bloquinho de ponto baixo são 2 vezes só, tá? Porque nesse primeiro espacinho nós fizemos 2 pontos baixos só. Uma corrente e vou dar sequência nessa carreira igualzinho a gente fez as outras, ó. Com bloquinhos de 3 normal, ó. Tá vendo que ele fica uma rampinha aqui, ó. Pra dar essa diminuição. Na hora de fazer o bico, vocês vão ver. Parece que aqui tá estranho, mas na hora de fazer o bico, vocês vão ver que a tampa fica perfeita. Uma corrente. E continuo com os bloquinhos de 3. 2, 3 pontos altos. Dá a sequência aí direitinho. Faz o bloquinho fechado aqui em cima. Aqui vão ficar 12 pontos altos. Faça a sua carreira toda usando o mesmo padrão das outras carreiras, ó. Vai ficar 12 em cada bloquinho. Faz essa daqui, ó. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, tá bom? Antes aqui da marcação, ó. Um espacinho antes da marcação, eu volto com vocês aqui, tá? Pra gente dar continuidade a essa segunda carreira.
Cheguei aqui do outro lado, ó, fiz os 4 bloquinhos, meu, bem bonitinho aqui. Agora, nesse espacinho aqui, ó, fiz uma corrente de intervalo. Nesse espacinho eu vou trabalhar 3 pontos baixos. 1, 2. Vai ser só essas 2 carreiras que vai ter essa alteração, tá, pessoal? Aí depois vocês vão ver como vai ficar lindo. 3 pontos baixos, uma correntinha. No próximo espacinho, 3 pontos baixos, uma correntinha. No último espacinho aqui, 2 pontos baixos somente. E faço ponto sobre ponto, até a gente chegar ali na quina das 2 correntes, né? Ó. Cheguei aqui na quina, nas 2 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo, igualzinho na carreira de baixo. Agora aqui não tem segredo nenhum, você vai seguir a orientação da carreira de baixo, ponto sobre ponto, ponto sobre ponto, pontos baixos, né? Até a gente chegar no último ponto baixo aqui. Quando chegar aqui no último ponto baixo, eu volto com vocês. Não se esqueçam que aqui, ó, bem no cantinho, escondidinho, tem um ponto baixo aqui, tá? Então, siga ponto sobre ponto e eu já volto com vocês. Cheguei aqui, ó, no último pontinho aqui da parte reta, trabalhei o último pontinho, vou vir nas 2 correntes e vou fechar com ponto baixíssimo, tá? Vou colocar em cima do molde agora pra vocês verem como que tá ficando, tá bom? E seguir a orientação aí pra gente já fazer a base pra fazer o bico da nossa tampa do vaso Ana Carla. Olha, nossa tampa do vaso tá ficando assim. Vou mostrar primeiro de frente pra vocês verem que tá faltando um dedinho aqui pra virar. Só um dedinho, porque eu gosto que ela encosta aqui, ó, nessa curvinha, ela encosta, porque na hora de fazer a redinha ela fica perfeita. Então, pra mim, tá faltando só mais uma carreira, que vai ser a carreira de base pra depois a gente fazer o bico, tá? Então, tá assim. Agora eu vou mostrar de cima, tá? Pra você. Ó, na lateral, também tá faltando um dedinho, ó, só. Tá vendo como ali ficou, ó? Deixa eu levantar aqui, ó. Ali, ó, seguiu o modelo da... Ele não vai ficar com essa barriguinha aqui, com essa ondinha aqui não, tá? Agora, na hora que a gente fizer a próxima carreira, ele já vai tudo pro lugar, vai ficar certinho, retinho aqui, tá bom? E ali, ó, na parte... Ele tá quase chegando, tá vendo aqui a basezinha aqui onde encaixa, ele tá quase chegando, mas como a gente vai fazer mais carreiras em volta, ele vai chegar e tampar certinho ali a base da tampa, tá? Então, nossa tampa aqui, Ana Carla, já tá desse jeitinho aqui, ó, quase chegando na lateral, quase chegando na parte da frente e nas laterais, tá bom? Então, agora vamos fazer uma carreira, mais uma carreira, para estruturar e dividir os pontos para fazer o bico. Lembrando, pessoal, que as minhas tampas do vaso só tem bico nas laterais, na parte da frente. Aqui nessa parte reta não tem bico, tá? Ela fica retinha por causa daquilo que eu falei pra vocês no começo. Se a pessoa tiver caixa acoplada aqui, ó, encostadinha, e tiver o bico, na hora que a pessoa levantar a tampa fica caindo, porque sobra muito aqui, tá? Então aqui as minhas tampas, a maioria são assim, retinhas assim. Eu acho que eu tenho uma só aqui no canal, que eu acho... não sei se é o Manuela Básico Econômico, que é toda a tampa, tá? Voltei aqui, tá? Aonde a gente tinha fechado a segunda carreira. Agora nós vamos fazer uma carreira de pontos altos aqui na lateral para estruturar, para a gente poder dividir já o bico. Mas aqui em cima ainda vai continuar ponto baixo. 2 correntes, ó, tem um ponto baixo bem aqui, ó, escondidinho. Então, você vai fazer ponto sobre ponto até a gente chegar na quina. Aí você fala assim, mas como você vai fazer ponto baixo na parte reta e ponto alto na lateral? Assim, seguir com pontos baixos, ó, 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos, que é o sexto é aqui dentro das 2 correntinhas, ó. Aí eu viro o meu trabalho. Para me subir a altura do ponto alto, eu faço 1, 2, 3 correntes, como se fosse um ponto alto. No mesmo lugar do ponto baixo, eu vou colocar um ponto alto, ó. Eu já subi o ponto alto, tá vendo? Já vai ficar alto. Então, aqui eu vou colocar ponto sobre ponto por toda a carreira, ó. Eu vou seguir ponto sobre ponto. E na parte oval não vai ter aumentos, tá bom, pessoal? Para ficar bem curvadinha, bem encaixadinha e não ter babado na hora de fazer o bico. Eu não gosto da tampa que o bico fica cheio de onda. Eu gosto que ele fica bem retinho. Então, aqui você vai fazer ponto sobre ponto de pontos altos em cima de todos os pontos baixos. Quando chegar
correntinha de intervalo, você faz um ponto alto. Em cima de cada ponto baixo vai ter um ponto alto, 2, 3, correntinha de intervalo, um ponto alto. Então, você vai seguir assim, ponto sobre ponto, e cada correntinha de intervalo vai ter um ponto alto. 2, 3, ó, são aqueles 3 pontinhos, ponto baixo, uma correntinha de intervalo, um ponto alto, e vai dar a sequência aqui até a gente chegar na parte dos aumentos. Quando chegar na parte dos aumentos, eu volto com vocês. Então, siga aqui usando esse padrão que eu orientei de ponto sobre ponto, até a gente chegar nessas duas primeiras correntinhas aqui. Quando chegar nessas duas correntinhas aqui antes do aumento, eu volto com vocês. Cheguei aqui nas duas correntinhas, trabalhei 2 pontos altos, tá? Então, aqui você vai seguir a sequência de ponto sobre ponto, sem nenhum aumento, e nas duas correntinhas, 2 pontos altos. Ponto sobre ponto, sem nenhum aumento. Então, você vai continuar trabalhando. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pontos, não precisa colocar aumento, e nas duas correntes você vai colocar 2 pontos altos. Trabalhe toda a sua base aí do aumento e trabalhe aqui, ó, ponto sobre ponto. Quando chegar aqui nessa quina de pontos baixos aqui, que você vai trabalhar pontos altos, ponto sobre ponto, eu volto com vocês, ok? Então, aqui não tem segredo nenhum, é só acompanhar ponto sobre ponto, e onde tem duas correntes, 2 pontos, e onde tem uma corrente, um ponto só. Siga aí toda a sua carreira e eu volto com vocês aqui, ó, nessa próxima quininha aqui, ó, ok? Chegamos aqui, ó, do outro lado, né? Fizemos todos os pontos altos. Aqui na correntinha, nós vamos trabalhar 1, 2 pontos altos dentro da correntinha, antes de virar, tá? Pra ficar igual ao outro lado. Viro o meu trabalho. Venho aqui, ó, faço 2 correntes. Em cima desse ponto alto, eu trabalho um ponto baixo, que é pra virar a curvinha e ficar bonitinha. Aí aqui, ó, já vem o primeiro ponto baixo, tá vendo? Aqui no cantinho. Aí eu vou trabalhar ponto sobre ponto, até a gente chegar ali na base das duas correntinhas que nós iniciamos, tá? Então, aqui ficou assim, ó, ficou essa quina quadradinha. É só você virar, fazer 2 correntes e um ponto baixo aqui dentro desse espacinho do ponto alto. E seguir a vida aqui fazendo os pontos baixos até a gente fechar aqui, para dar início à nossa próxima carreira, que já é a distribuição das divisões para fazer o bico, tá? Vou colocar no molde de novo e mostrar para vocês como que eu faço a marcação da redinha, tá bom? Eu já faço a marcação agora, nessa carreira aqui, ó, nessa carreira, que é para na hora de fazer a redinha vai ficar muito mais fácil. Vocês vão ver que fica bem facinho para fazer a distribuição da redinha, tá bom? Então, faz esse seu ponto baixo até chegar aqui e eu volto com vocês. Fiz aqui o último ponto baixo, cheguei nas duas correntinhas, vou fazer meu ponto baixíssimo. Vou subir 1, 2 correntes e vou dar a sequência aqui nos pontos baixos até chegar ali na quina, tá? Mas primeiro, antes de eu concluir aqui essa quina, eu vou colocar no molde e mostrar pra vocês como que ficou a curvinha bem bonitinha e já fazer a marcação da redinha, tá bom? Tirei aqui, ó, deixa eu afastar um pouquinho a cadeira. Tirei aqui eu coloquei um negocinho de plástico, de vidro aqui embaixo, pra ela ficar alta, pra vocês verem, ó, que ficou a curvinha perfeita, sem fazer nenhum aumento, ó. Ela fica bem viradinha, tá? Ela já tá acompanhando aqui a lateral, ó. Já tá acompanhando a lateral. Ela já chegou bem aqui, ó, naquela parte, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem, ela já chegou bem naquela parte onde encaixa e já ficou bem viradinha aqui. É nessa hora, ó, onde tá minha base aqui, onde ela tá encaixando, ó. Ó, tá vendo? Ela encaixa bem direitinho, ela tá bem rente ao plástico aqui, ó, da tampa. Então, ela não vai ficar com onda aqui na frente, o bico vai ficar bem bonitinho, como vocês puderam ver aí na foto da capa. Ela fica bem certinha, ela não fica com aquele monte de babado aqui na frente. Por isso que eu não coloco aquele aumento aqui, eu deixo tudo ponto sobre ponto, tá? Então, vamos marcar a redinha pra gente continuar e fazer a divisão pra fazer o bico da nossa tampa do vaso Ana Carla. Aí, depois que a gente fizer o bico, aí nós vamos para a redinha, ok? Pessoal, lembrando que eu já vou fazendo, já vou arrematando, tá?
Pra na hora que a nossa tampa ficar pronta, ó, abro o fio, igual eu fiz lá no começo, abro o fio, venho aqui, ó, pego uma basezinha que pode ser com agulha de crochê também, vou fazer com agulha de crochê pra vocês verem, ó. Pego um fiozinho aqui, ó, passo uma dessas basezinhas pra cá, pra amarrar nosso nozinho, e já vou sem apertar muito o primeiro, tá? Pra não ter perigo de franzir ali. E já vou arrematando, porque assim, a hora que a tampa ficar pronta, fica certinha, sem nenhum arremate, tá? Já arrematei os fios rosa aqui, ó. Eu queria mostrar isso aqui pra vocês. Não se preocupem se a sua tampa ficar assim, ó. Tá vendo? Ficou emborcadinha? Ficou viradinha. Aqui eu tô do avesso, tá? Aqui eu tô do avesso. Ela vai ficar emborcadinha assim, ó. Parecendo uma canoinha, um chapéuzinho aqui na ponta. Porque esse é o intuito para não ficar aquela monte de onda que nem eu falei para vocês na hora de fazer o bico, tá? Ela fica assim mesmo. Então aqui pelo lado avesso, vou virar ela aqui para mim assim que fica melhor para me explicar para vocês. Para colocar as marcações. Pelo lado avesso, o avesso tá bonitinho aqui. Eu vou pegar alguns alfinetes de marcação. E você, se você não tiver alfinete, você pode pegar fiozinhos, tá? Fiozinhos aí de... essas sobrinhas mesmo que a gente usa aqui, ó. Que a gente tira dos arremates, você pode usar. Vou colocar do meio aqui pra vocês verem como que é. Tá vendo aqui ó, os aumentos? Não tem 6? Você vai pegar 3 para um lado e 3 para o outro. Então tem esse meio aqui. Nesse meio aqui, ó, qualquer um desses pontos aqui, tem 2 pontos aqui no meio. Você vai pegar só o fiozinho da frente, porque nós estamos do lado avesso. Então, você pega esse fiozinho da frente, puxa assim, ó. Tá vendo? E amarra um nozinho. Depois a gente vai tirar ele. Deixa essa marcação de fiozinho aqui, ó. Ai, com essa minha unha grande tá ruim de amarrar. Tô acostumada a colocar o marcador. Ó. Só o nozinho é suficiente, depois a gente tira ele daqui, tá bom? Então, na parte do meio pode ser qualquer um dos pontos, tá? Não tem problema, não. Qualquer um, tanto esse quanto esse. Aí, aqui você já marcou a primeira base da nossa redinha. Então, eu vou fazer o seguinte. Sempre vai ser no fiozinho da frente, tá? Porque nós estamos do avesso, então sempre você vai pegar só no fiozinho da frente. Amarrou esse aqui, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No fiozinho de número 10, você vai colocar uma marcação. 10 certinho, ó. Não conta esse que você amarrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No de número 10, você coloca. Desconsidera esse que você colocou. Você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No de número 10, você vai colocar outro. Entendeu? Você vai colocar 5 marcações. Já coloquei 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 3. Eu não gosto da redinha muito curta, pessoal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não gosto dela muito curta porque ela sai a tampa. Geralmente as minhas redinhas, ela fica um pouquinho abaixo do meio. Um pouquinho coisa abaixo do meio da tampa aqui. Então, eu já coloquei 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sempre no fiozinho da frente. Ó, coloquei todas as marcações aqui desse lado. Tá? A do meio é a nossa cesta. Então, eu fiz 5 marcações com alfinete, ó. Ó, tá vendo? Ó, aqui tá o meio da nossa tampa, ó. Ele tá mais ou menos daqui, ó. Então, ela ficou mais ou menos na direção do meio. Ou até um dedinho só mais pra baixo do meio, tá? Então, aqui do outro lado, eu vou contar também. A partir desse daqui, né? A partir dessa marcação, então, eu vou contando de 10 em 10, vou colocar 1, mais 10, colocar 1. Então, a marcação de número 5 desse lado vai ficar na direção dessa daqui. Vai ficar na mesma direção, as duas, tá? Depois eu mostro de cima pra vocês. Vou marcar 5 aqui desse lado e venho mostrando de cima como que ficou nossas marcações. Lembrando que coloque a marcação só no fiozinho da frente, nós estamos do avesso, tá? E se você tiver dúvida onde é o avesso... Sempre deixa um fiozinho aqui do avesso sem arrematar, para você arrematar por último. Porque você sabe que onde tem aquele fiozinho passado para cá, é o avesso. Se você tiver dúvida onde é o avesso. E aqui também dá para você saber, ó, o avesso é sempre o ponto alto tem esse furinho.
e do lado direito não tem, tá vendo? E do lado avesso tem esse furinho no ponto alto, tá? Então, vou colocar 5 marcações desse lado e já volto com vocês. Ó, pessoal, como que ficou, ó. Tá vendo a marcaçãozinha aqui no meio, ó. No meio, 5 para esse lado e no meio e 5 para esse lado, ó. Tá vendo? Ficaram 11 marcações. Então, vocês façam aí a marcação de vocês sempre aqui, ó, pelo avesso e pegando o fiozinho da frente. E agora vamos dividir os desenhos para fazer o bico. Voltei aqui no mesmo lugar. Deixa eu enroscar esse fio aqui, senão vai atrapalhar. Balançou um pouquinho. Voltei aqui no mesmo lugar onde a gente iniciou a carreira de número 1, 2, 3, 4, né? Os pontos baixos. Vou andar com ponto baixo aqui, até chegar nessas 3 correntes. Aqui são 2 pontos baixos, tá? Nas 3 correntes, pra ficar bem certinho. Aí, vou virar aqui. Aí, vou começar a dividir pra fazer essa vai ser, provavelmente, eu não sei, mas vai ser a nossa última carreira, eu acho, a volta toda. Eu vou ver ainda, tá bom? Eu falo pra vocês mais pra frente. Então, fiz aqui todos os meus pontos baixos, subi 1, 2, 3 correntes, né? Que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Vou em cima desse ponto alto aqui e vou fazer um ponto alto. No próximo, mais um. No próximo, mais um. Contando com essas 3 correntes aqui, eu vou fazer um total de 10 pontos, tá? Deixa eu ficar um pouquinho mais pra cá, que eu acho que eu tô ficando muito pra lá. Contando com essas 3 correntes aqui que eu subi, eu vou fazer 10 pontos. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. 10 pontos altos, contando com as 3 correntes. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Não muito apertado, tá? Se o ponto for muito apertado, pode colocar 7 correntes. Laço meu fio, vou pular 1, 2, 3, 4 pontos de base. No quinto, eu vou fazer uma sequência de 7 pontos. 10 pontos vai ser só aqui no começo e lá no final. Os demais vão ser só 7 pontos, tá? Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, ponto sobre ponto, tá? 5, 6, aqui é só ponto sobre ponto, não tem aumento, tá? Não se preocupem. Ó, fiz a nossa primeira base aqui do bico. Vou fazer novamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes. Vou pular 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou laçar, né? No quinto, eu já vou fazer minha sequência de 7 pontos altos. A carreira toda é assim. Eu só quero mostrar pra vocês. Quando chegar aqui, ó, a primeira marcação tá aqui, ó. Tá vendo? Da redinha. Então, quando chegar em cima de alguma marcação dessa, você vai pegar só o fiozinho que tá solto e vai trabalhar seu ponto alto. Aquele fiozinho que você fez a marcação, deixa ele soltinho assim, porque a gente vai prender a redinha aqui, tá? Aí, você pode dar a sequência dos 7 pontos, pegando o ponto todo, tá? Só quando chegar nas marcações que você vai pegar só o fiozinho que tá soltinho aqui, sem a marcação. Então, você faz a sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntes, laça o fio, 1, 2, 3, 4 pontos. No quinto, você vai dar a sequência novamente, ó, de 1, 2, ó, chegou na próxima marcação, pego só o fiozinho solto, 3, no próximo pego o normal, 4, 5, 6, 7, tá? Então, acho que não tem segredo nenhum, é só isso mesmo. 7 pontos altos, 6 correntes e pula 4 espaços. 7 pontos altos, 6 correntes e pula 4 pontos de base. E quando chegar na marcação, deixa o fiozinho que você marcou aqui, ó, soltinho, tá bom? Vou fazer aqui toda a minha carreira. Quando chegar lá do outro lado, na outra ponta aqui, ó, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final, ó. Fiz um total de 9 pontos, porque meu ponto de número 10 vai ser aqui, ó, em cima dessas 2 correntinhas que eu fiz pra virar. Certo?
Agora eu vou contar com vocês quantas argolinhas aqui de espaço eu trabalhei desde o começo, tá? Ó, depois que eu fiz os 10 pontos lá, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 argolinhas de 6 correntes pulando 4 espaços, tá? Agora eu vou concluir essa carreira aqui dessa forma. Fiz o último ponto alto ali, né? Deixa eu ajeitar aqui meu ponto, que eu deixei folgadinho para não soltar. Deixa eu fazer esse ponto de novo, que ele ficou meio largo. Em cima das duas correntinhas. Duas correntes para virar. Em cima desse ponto alto, já virando, eu vou fazer um ponto baixo. E vou dar a sequência aqui, ó. De ponto sobre ponto. Até a gente chegar ali para fazer o fechamento dessa carreira. Tá? Que eu vou cortar o fio e vou parar de fazer pontos aqui nessa parte reta, que nós já chegamos ela no tamanho que a gente precisava, tá? Opa, ó, tem um fiozinho azul aqui, ó. É isso aqui, pessoal, ó, que vocês vão achar às vezes, ó, em algum fiozinho da FFA. Isso aqui só, tá? Não tem fiapo, tá bom? É uma coisinha ou outra, mas assim, tá vendo como eu tirei super fácil, ó? Tirei e pronto. Ele não quer ir embora, mas ele vai. Ó. Ponto sobre ponto. Até a gente chegar ali nas duas correntinhas, eu já volto com vocês. Até aqui pra mim, ó, essas 1, 2, 3, 4 carreiras já foi suficiente para eu chegar a ultrapassar um pouquinho a parte do molde, tá? Se o seu ainda tá curto, pode continuar fazendo em volta, daquele mesmo jeito. Terminou aqui, faz até o último ponto, né? Até a base de corrente, conforme eu vou trabalhar aqui. Faz duas correntes, vira e volta e vai fazendo ponto baixo, até fechar de novo. E vai fazendo assim em volta, tá? Pra mim, já é o suficiente aqui essas 4 carreiras, tá? Vou vir aqui na segunda carreira, na segunda correntinha, vou puxar e já vou cortar meu fio, que agora eu vou amarrar ele ali na ponta. Poderia andar com ponto baixíssimo? Poderia, mas ele vai ficar meio grosseiro aqui, tá? Por isso que eu não vou andar com ponto baixíssimo. Eu vou só travar aqui, porque depois eu vou esconder esse fiozinho aqui atrás, tá bom? Então, eu poderia andar com ponto baixíssimo, mas daí vai ficar aparecendo muito aqui, tá? Então, agora eu vou vir aqui, ó. Nesta pontinha, onde nós fizemos as 3 correntes, e vou dar sequência aqui para fazer o nosso bico.